Fala, meu aluno, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Henrique com mais um vídeo aí de língua portuguesa para vocês. Agora um projeto, eu vou colocar vídeos sobre determinado assunto, mas uma sequência lógica para que a gente consiga falar tudo ou quase tudo do assunto que nos interessa aí para a prova de concurso, para você produzir um texto, para evitar erros naquele assunto específico. Neste caso, a gente vai trabalhar com a acentuação gráfica, porque faz parte do acordo ortográfico, cai muito em prova, os alunos erram muito na hora de escrever uma redação, uma prova discursiva, enfim. Então nós vamos tentar aí, de certa forma, aparar essas arestas. Bom, vamos lá, hein? Quando você tem na língua portuguesa, deixa eu colocar aqui, acentuação, normalmente o aluno, ele pensa assim: ah, Pedro, a acentuação é uma coisa só. Acentuação é acento agudo, acento circunflexo. Não. Tudo começa, a nossa análise começa com a diferença entre a acentuação tônica, tá legal? E a acentuação gráfica. Pedro, acentuação não é uma coisa só? Não, não é uma coisa só. Então, olha só, primeiro ponto. A acentuação tônica você estuda muito quando você estuda fonema, fonologia, tá? Aula 1 do curso básico de português, tá? Então, quando você tem lá a acentuação tônica, o que é isso? Ocorre quando a palavra possui uma sílaba tônica. Ou seja, mais, botar assim, ó, a mais forte de todas as sílabas da palavra. De todas as sílabas da palavra. Tá? Então, na verdade, a gente estuda, né, lá na fonologia, que a palavra ela tem sílaba tônica e as demais são sílabas átonas. Né? Então, a sílaba tônica é a mais forte e sílaba átona seria a mais fraca. Então, quando você trabalha com acentuação, vou colocar aqui, ó, tônica, você tem exatamente que ter esta preocupação. Poxa, então a palavra que tem uma sílaba tônica, ela tem uma acentuação tônica. Beleza, esse é o primeiro ponto aí. Vou colocar um exemplo aqui, tá? Um exemplo com caneta amarela. A caneta aqui, ó. Por exemplo, a palavra casa. A palavra casa, se você for observar direitinho, ela tem uma sílaba mais forte que a sílaba K, chamada de sílaba tônica. E você tem za, que seria a sílaba átona. Tá legal? Átona. Mas, na verdade, a palavra casa, ela tem uma acentuação tônica, mas ela não tem uma acentuação gráfica. Como assim, Pedro? O que seria uma acentuação gráfica? Então, olha só, acentuação gráfica, a própria palavra já ajuda. Gráfica, grafar, escrever, rabiscar. Então, é o acento agudo, tá legal? E o acento circunflexo, o acento da vovó e o acento do vovô, como você quiser aí chamar, tá legal? Então, na verdade, quando você fala em acentuação gráfica, o tema, né, em relação às questões, a abordagem em prova de concurso, a correção de uma redação, o acento gráfico, eu tenho dois, o acento agudo e o acento circunflexo. Então, quando você trabalha com uma palavra, por exemplo, a palavra lápis, ó, lápis, olha que interessante. Você tem a sílaba tônica, então você tem a acentuação tônica, legal, acento tônico, e você tem sílaba átona. Sílaba átona, você tem uma acentuação tônica na palavra lápis. A outra sílaba
é a sílaba átona. Só que além da acentuação tônica, nós também temos a acentuação gráfica. Olha aí, você escreveu, grafou, rabiscou o acento. Isso é um acento gráfico. Então a gente tem que tomar um cuidado, primeira parte, tá, da acentuação gráfica. Alguns cuidados. Cuidado número 1, tá? Primeiro, toda palavra que possui o acento gráfico necessariamente possuirá o acento tônico. Por quê? Porque, ó, primeiro cuidado. Então, vou botar aqui, observação número 1. Observação número 1. Vamos colocar assim, ó. O acento gráfico quando for utilizado só pode ocorrer, só pode ocorrer na sílaba tônica da palavra. Esse é o primeiro detalhe. Então, na verdade, toda palavra que possui acento gráfico necessariamente possui acento tônico. Legal. Mas nem toda palavra que possui acento tônico vai possuir acento gráfico. Por quê? Porque eu acabei de te dar um exemplo. A palavra casa, ela possui uma sílaba tônica, ou seja, possui uma acentuação tônica, mas não vai possuir uma acentuação gráfica. Por quê? Porque quando você fala em acento gráfico, a palavra que recebe o acento gráfico, ela está vinculada a uma regra de acentuação gráfica. Então, na verdade, observação número 2 seria o seguinte, que a palavra acentuada graficamente estará vinculada a uma regra gramatical. Obrigatoriamente. Isso quer dizer o seguinte, se você tiver uma palavra acentuada graficamente, você tem que saber justificar essa acentuação, o porquê de ter um acento gráfico na palavrinha. E é justamente isso que mais cai nas provas de concurso público, a justificativa da acentuação. Ele pega duas palavrinhas e coloca assim, 3 palavrinhas, 4 palavrinhas e diz, a palavra tal é acentuada pela mesma regra das demais. Será que é a mesma regra? Então, na verdade, tudo que eu vou falar nesses vídeos, a gente vai ter um foco. Qual foco? A justificativa, entender o processo de justificativa da acentuação gráfica em todas as palavras da língua portuguesa. Tá legal? Então, é isso. Fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, divulgue aí para os seus amigos e aguarde o próximo, que já já estaremos aqui dando aí mais um bate-papo, mais uma dica interessante sobre a acentuação gráfica até a gente finalizar este tópico aqui com questões resolvidas, é claro. Tá legal? Grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Valeu!